acho, Nath, geralmente assim, aí tá falando dos adolescentes, né? Porque na nossa época que não tinha internet, sempre teve aquela questão do bullying, da zoeira na escola. Mas era uma coisa que assim, pô, você falou, de 10 5 e hoje com a internet, e aí pegando esse gancho de um efeito manada que pode existir, a pessoa posta uma foto, a foto não ficou legal, alguém comenta algo, tipo, Ruim. vexatório pra pessoa, ruim. Aí vem uma galera derrubando, só que assim, não são 10 20 30 pessoas. Quando você vê, tem lá 20 mil comentários, arrebentando. E aí eu acho que nessa parte a internet ela peca muito, assim, para as pessoas psicologicamente. O cara fala, meu, eu sou um lixo, eu sou... Porque, assim, aí são duas perguntas. A primeira, você acha que realmente isso traz muitos malefícios para as pessoas, principalmente para os adolescentes? E dois, por que existe esse efeito manada na parte psicológica, né? Porque as pessoas... até vi você falando, geralmente o primeiro comentário ele gera os demais comentários, né? A base para todos. O porquê acontece isso? Perfeito, adorei a pergunta. E sim, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso faz muito mal, principalmente porque a gente não está preparado para isso, né? E o efeito manada ele existe pela questão evolutiva mesmo do ser humano. Então, se a gente for pensar no ser humano em questão de evolução, nós não somos mais fortes do que um urso, nós não somos mais rápidos do que um leão, nós não temos a visão noturna de uma águia. Então, quando a gente pensa em reino animal e nós somos animais, o que nos trouxe para o topo da cadeia alimentar? O fato de que, se você colocar um ser humano contra um leão, não dá bom. Se você colocar 5 leões e 5 seres humanos, a gente enjaula todos eles, coloca num circo e vai assistir. Porque é o coletivo que nos fez chegar onde a gente chegou. Sim. A gente adquiriu uma habilidade muito grande de fazer essa mistura. Então, eu pego o que você tem de melhor e eu trago para mim. E juntos, se nós três nos unirmos, a gente vai usar o melhor de você e o melhor de mim. A gente faz o que a gente quiser. Porque a gente já tem habilidades individuais que, em conjunto... ninguém para a gente. A gente cria um avião com chuveiro, com 3 andares. A gente cria foguete, a gente cria satélite que vai para o espaço. Tipo, olha o que é o ser humano, único. Não, às vezes uma ideia partiu de uma mente, que foi lá e delegou outras atividades para outras mentes, que a gente faz coisas que são sensacionais. Então, no nosso programa, né, colocar esse programa aqui entre aspas, intuitivamente, né, e instintivamente, nós temos ali uma questão de que para sobreviver, nós precisamos ser aceitos. Nós precisamos ser benquistos. Porque o que acontecia com o homem das cavernas lá, com o Neandertal e tudo mais? Aquele que era o chatão do grupo, ele era excluído. Só que excluído, ele estava em risco de morte. Porque sozinho ele não sobrevivia. Então, ele precisava do grupo. Tanto que quando você vê esses programas do Discovery, largados e pelados, eles não largam um pelado. Eles largam um grupo. 2 pessoas ou um grupo. Porque sem um grupo, você não tem chance de sobrevivência, esquece. Tipo, essa história de náufrago e não sei... É muito difícil. Tipo, numa selva. Talvez numa praia, numa ilha deserta, ok. Mas numa selva, o cara não dura. Porque sozinho, não dá. Em grupo, a gente dura. Então, tá no nosso... Qual que é o principal programa da nossa mente? Sobreviver. O que o nosso cérebro vai fazer é sobreviver. Por que a gente tem medo? Porque a gente precisa sobreviver. No fundo, tudo está ligado à nossa sobrevivência. Em última instância, a gente está tentando sobreviver. A gente tenta evitar o caos, porque ele pode gerar, de repente, um malefício que pode levar à morte. Então, a gente vai querer sobreviver. E para sobreviver, eu tenho que ser aceito. É fato. É verdade. Eu tenho que ser aceito para sobreviver. A gente foi aceito, por isso que a gente está aqui. E essa aceitação traz a nossa sobrevivência. Hoje, o meu alimento vem do meu trabalho. E meu trabalho, em parte, depende dos podcasts. Então, a aceitação, tá? Nossa, e se de repente todo mundo me cancelar? Eu não como amanhã. Então, tá, né? Assim, não é... Mas tá, no fundo, em última instância, é isso. E aí, eu quero fazer parte do grupo. Sabe a história do, me diga com quem andas e te direi quem és e não sei o quê? Tem tudo a ver com isso. Porque, na verdade, assim, eu quero que as pessoas gostem de mim. Então, eu cheguei lá e vi que tá todo mundo falando mal,
Ah, vou falar mal Falar também. mal também. Ai, todo mundo odeia, eu também odeio. Às vezes você nem odeia. Mas você fala assim, todo mundo odeia a Patrícia, eu também não gosto dela, porque eu quero que todo mundo goste de mim. E a Patrícia não sei o quê. E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes você não gostou de determinada coisa, aí você entra, tá todo mundo elogiando, você fala, nossa, mas todo mundo gosta. Será que é ruim mesmo? Será que eu estou equivocado? Então, a gente vai se baseando por essa opinião. Por isso que a opinião do outro, ela faz muito sentido. Existe aqueles que, tá todo mundo falando bem, mesmo assim vai lá e xinga, mas é mais difícil. Geralmente... O cara nem comenta, né? Tipo, ele é contra e fala, quer saber nem Às vou vezes ele comentar. até fala, ele fala assim, minha visão é diferente, mas ele não entra falando, que porcaria, não sei o quê. Mas se tá todo mundo xingando, todo mundo xinga. É impressionante. Tipo, você entra e tá todo mundo falando, da onde é que veio isso e não sei o que, tá todo mundo falando mal. Como pode, né? Fogo, né? Até veio uma convidada aqui que ela participou de um evento de um player, assim, e aí, dentro desse aí, dos bastidores, falou assim, cara, é efeito manada. Quando um levantar pra comprar, vocês podem ficar tranquilos. E, assim, high ticket, na hora que o primeiro levantou, assim, todo mundo foi. Acho que foi mais de 20 milha. Lembra que ela falou? Mais de 20 milha de faturamento ali. Eu vi um dado hoje, né, que eu tava vendo uma pesquisa falando sobre os motivos pelos quais os seres humanos riem, né, cognitivamente falando e tal. E aí, nos dados da pesquisa, falava que se você ouve uma piada de alguém, você me contou uma piada, eu e você aqui, você tem uma chance X de rir. Eu vou colocar um número hipotético, eu não lembro exatamente, mas vamos colocar que fosse 12%. 12% de chance de dar risada. Se você tiver num grupo de pessoas, então você fez essa mesma piada num stand-up e tem outras pessoas junto, esse número subia para 25%. E se você tivesse em meio de amigos, para 40%. Ou seja, a sua percepção a respeito de alguma coisa muda de acordo com o seu ambiente. Porque você, às vezes, muitas vezes você se sente seguro no ambiente para rir. Então, às vezes, tipo assim, você até achou engraçado, mas aí você fala, sei lá, essa piada é meio racista, essa piada é meio machista, essa piada... E aí você trava um pouquinho aquilo. Mas quando você tá num ambiente mais confortável, você ri. E se todo mundo tá rindo, você ri. E é por isso, muitas vezes, que às vezes tem a galera que fala assim, nossa, já ouviram falar daquelas terapias que você passa um final de semana, e aí os caras te metem no rio com um monte de corda, e aí não sei, aí o cara fala, mudou minha vida, e não sei o que, não sei o que. Às vezes a técnica em si, ela nem é nada de demais. Quando o cara pega e fala a técnica, ela não é, mas tem uma música e tem um grupo. E esse grupo, ele é muito importante, porque esse grupo, ele vai gerar emoção. Tá todo mundo ali no mesmo objetivo, na mesma coisa. Às vezes, se você pegar esse mesmo cara e jogar ele no rio, cheio de corda para ele se soltar, ele vai falar, nossa, que terapia estranha, que psicólogo doido. Mas como tava todo mundo fazendo a mesma coisa e todo mundo vibrando naquela mesma emoção, a pessoa pega e fala, nossa, esse negócio é sensacional. Eu pensei, não sei o quê, tarará. Mas tem uma galera ali fazendo a mesma coisa e achando aquilo muito louco. Né? Tipo, nossa, isso daqui é muito bom, e não sei o quê, e não sei o quê. Por isso que é diferente você assistir o show e você assistir o show da TV. Sim. Porque o show ali, no ao vivo, na experiência, tem gente, tem suor, tem pessoas. E isso muda tudo. Né? Porque muda a sua perspectiva com relação à mesma coisa que talvez no solitário você não ia achar tão legal. Sim. Às vezes você conhece uma pessoa num grupo, numa festa, você fala, nossa, fulana é a mina mais da hora que eu já conheci em toda a minha vida. Ela é muito legal. Aí você conversa com a fulana, só você e ela, você marca um date. E aí você fala, puta, mó mina chata, né? Tipo, o que eu achei dessa menina mó legal? Acontece. Por quê? Porque a percepção o grupo muda a sua percepção. E isso é incrível, não é? É incrível. Você gostou desse corte? Segue a gente nas redes sociais. Segue a gente no YouTube. Clica lá que vocês vão adorar os conteúdos. Abraço.